Oi, se você se sente perdido ou com a sensação de que falta algo, que não sabe qual o sentido da vida, qual rumo tomar, hoje eu queria conversar um pouco com você sobre isso e a gente vai falar um pouco sobre como a filosofia tradicional, principalmente, trata sobre esse assunto, né? Porque a gente pode ver que mais recentemente a filosofia foi veredando por uma área onde estuda muitos elementos sociológicos, as relações, e há uma perda de sentido muito grande porque é como se nós estivéssemos sempre buscando entender certos contratos sociais, certos termos e certas leis não escritas, né, que estão por aí, mas que a busca do sentido está um pouco esquecida. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? É, Quando a gente fala sobre buscar um sentido, lembra muito o livro do Viktor Frankl, né? Sobre isso, né? Exatamente esse título. Mas aqui a gente está tratando sobre isso, mas vamos tentar abordar um pouco essa sensação de vazio, né? E dessa busca por desenvolver em nós um senso de que há um caminho para seguir, tá? Um minutinho. Então, é, uma das grandes dificuldades que a gente tem é pensar que somos seres únicos, né? E desde a antiguidade é quase que um tabu, né? Ou seja, algo que não é questionado, mas que a gente pode perceber também pela forma como a ciência já se desenvolve hoje, que o ser humano ele não é simplesmente um ser que pensa, né? Mas é um ser também que sente e que atua no mundo. E justamente essa capacidade de pensar, sentir, falar, agir, e como a todo momento parece que ele está sendo puxado para uma dessas direções, que se diagnostica o ser humano como um ser múltiplo. E há que se pensar sobre isso, né? E até no cristianismo se olha dessa forma, né? O corpo, a alma, espírito já é uma visão já cristianizada de algo que os gregos observavam de outra forma, né? Eles liam de outra forma, mas no fim das contas dá na mesma coisa, é a mesma ideia, tá? O mesmo conceito que retorna e que busca trazer clareza para nós, né? Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que se você se sente incoerente com aquilo que você sente, pensa e fala, incoerente com seus valores, incoerente com a vida que você sonha, isso é perfeitamente normal e é um desafio que se enfrenta na filosofia já desde muito tempo, né? E justamente resolver ou superar ou lidar com isso, né? Melhor dizendo, acho que a melhor palavra seria isso, lidar com isso é uma das coisas que mais nos toca como pessoas de hoje, né? Do mundo moderno, porque não temos uma formação nesse sentido. Então, assim, quando a gente observa os livros dos antigos, o que é que nós temos? Temos tratados densos de realidades da vida, né? Falando sobre como é constituído o universo, sobre como os deuses ou Deus criou o mundo, como as forças interagem, né? A gente pode ver muito isso na República, né? Que às vezes passa muito como um livro apenas sobre o estado ideal platônico, mas que há ali, na verdade, um profundo tratado, né, de psicologia humana, porque todas as ações que ele presume que os personagens que ele cria vai tomar são baseados na psicologia humana, né, dos comportamentos que ele já havia investigado, dos padrões que ele já havia percebido, né, da interação do ser humano com o poder, né, e com os seus instintos, claro, né. E quando eu falo, por exemplo, da divisão humana, né, desses problemas que a gente se sente dividido, né, partido, eu lembro muito de Sêneca, né, que tem um livro só sobre a ira, falando apenas sobre a ira, né? Ou seja, os vícios eram olhados na antiguidade como elementos
altamente corrosivos da integridade humana. Eu poderia fazer toda uma argumentação em cima disso, mas vou pular um pouco essa parte para mostrar, algo sobre isso, né? Como Seneca fala, por exemplo, a tristeza é irmã da ira, ou seja, algo que sempre acompanha, né? Se tem ira, depois tem tristeza. Se tem tristeza, depois tem ira. E justamente a tristeza, nesse caso aqui, não está falando daquele sujeito que é mais introspectivo, que é mais na dele, mas está falando da tristeza enquanto um estado de alma deprimente, um estado de alma frágil, um estado de alma em que não se consegue realizar quem se é. Tá? E vamos lembrar que a felicidade era um dos ideais do homem sábio, porque aquele que é sábio tem sob seu domínio a razão, tem sob seu domínio a inteligência, e por isso ele é mais feliz. Tá? Então aqui, na verdade, eu queria trazer um pouco disso, porque além dessa visão, vamos dizer assim, natural e clássica, tradicional do ser humano, a gente pode pensar ou trazer algumas coisas que vocês têm me colaborado, né? Para quem tem acompanhado os últimos vídeos aqui, viu que eu falei bastante sobre rotina. Comecei a fazer porque vi que era uma demanda das pessoas, mas percebo que as pessoas não estão buscando exatamente por rotina, mas estão buscando por sentido de vida. E na medida em que eu fui percebendo isso, né, eu fui parando para refletir em alguns momentos, e hoje eu me dei conta disso, né? De que eu, que sempre fui uma pessoa que sempre se preocupou muito com a questão da autenticidade, né? Era algo que era quase que assim sabe, uma tara, né, como dizem, mas algo que me deixava assim, sabe, enlouquecido, sabe? Querendo sempre saber mais. Eu tinha uma gana em ter sobre isso da autenticidade, né? Então, para mim, quando eu comecei na filosofia, os temas que mais me chamavam a atenção justamente foi vocação, né? Porque eu estava louco por decidir uma profissão, né? E isso era algo naquele momento muito importante. Depois que eu comecei a desenvolver e eu aceitei a minha vocação de artista, né? Isso deu uma amenizada. Eu fui para um outro lado disso, né? Que foi a autenticidade e a própria questão de ser autêntico mesmo, né? Acho que a palavra é essa. Porque tá faltando uma peça nesse negócio, que agora eu esqueci. Mas não veio ao caso aqui, não é tão importante assim. Vamos voltar para cá, para o que interessa. Então, eu sempre tive esse ímpeto, né? Essa gana de saber sobre a autenticidade humana, sobre aquilo que é a identidade. Era isso que estava faltando. Então, eu fui percebendo que existe uma relação muito profunda entre as 4 causas aristotélicas e a própria rotina humana, onde se desenvolve uma interação entre a identidade, a autenticidade, que não são a mesma coisa, tá? E a própria vocação e a rotina, tá? São esses 4 pilares, assim como nas 4 causas aristotélicas: causa formal, causa material, causa eficiente e causa final, tá? Eu não vou tratar sobre isso agora, isso na verdade é assunto para vários e vários, né, vídeos, né, para um curso talvez, enfim. Mas o que importa aqui é trazer isso. O ser humano não é um ser único, né? Ele não é constituído de uma única parte, tá? E, por exemplo, a rotina não é uma das coisas que eu mais me interesse, né? Mas à medida em que eu comecei a considerar a rotina como algo necessário, já que as pessoas estavam pedindo isso, eu comecei a ver como isso se encaixava naturalmente dentro de algo que eu já tinha desenvolvido, né? Então, daí a gente começa a perceber isso, né? O ser humano, ele tem certas necessidades, e essas necessidades muitas vezes elas são contraditórias umas com as outras, ou são complementares umas com as outras, como você queira pensar, mas que na medida em que nós atendemos a uma, não necessariamente estamos atendendo a outra, né?
Então, eu preciso saber o seguinte, isso cabe depois num outro assunto, né? Há um eixo por qual se desenvolve a visão, né, no ser humano no qual ele deve orbitar todos os setores da vida. Esse eixo vamos chamar de eixo de valores, né? Um eixo, a gente pode usar até a própria mão, né? Vamos pensar que a mão seja um objeto 3D, né? Esse dedo do meio, que é o maior, ele vai ser aquele que vai estruturar, dar o eixo a essas coisas, e os outros dedos, eles são como que elementos acessórios e estão ali para poder dar uma forma final àquilo. E a própria mão humana poderia ser considerada, nesse caso, uma pirâmide, né? Se a gente conseguisse esticá-la em várias posições. Mas o foco aqui eu preciso ter um eixo de valores claro, porque quando vierem essas necessidades que estão soltas, eu não me perca nelas, né? Então vamos lá. Eu tenho, obviamente, né? Vamos usar a divisão clássica, que é a divisão tripartida da alma, ou seja, Platão enxergava o ser humano. Talvez antes de Platão isso já era assim, né? Porque Pitágoras já dá esses indícios, já fala sobre isso. Mas enfim, o importante é, Platão enxergava que a alma tinha um lado irascível, né? Que é um lado que sente as coisas, um lado que se projeta para as coisas, um lado que tem uma resposta, né? Ele é como se ele fosse reativo, né? Poderíamos dizer que isso é um lado emocional, né? Tem um lado racional, né? Que é um lado que pensa e tal, tal, tal. Vamos já falar sobre ele. E um lado concupiscente, né? Agora me foge exatamente a ideia do que é o concupiscente, mas tem algo a ver com os desejos, né? Com várias sensações, um corpo que sente sensações, né? Então, quando Platão descreve algo sobre isso, ele fala como se fosse uma espécie de quimera, né? Ou seja, como se tivessem vários animais ali dentro de um mesmo corpo. Há desde muito tempo essa relação do ser humano e essa comparação com o animal, né? Como que dizendo que sem o elemento da inteligência, o ser humano ele fica exatamente igual a um animal, porque os apetites, né, eles estão e as emoções eles estão ali quase que como da mesma forma. E aqui eu vou fazer um adendo, né? Quando Platão fala sobre razão, ele dá a ela um amplo escopo que não vai se restringir simplesmente a o que a gente entende hoje como lógica, né? Mas dá um escopo que trabalha ou que desenvolve na pessoa uma percepção de que quanto mais perto da verdade, quanto mais perto do bem, quanto mais perto daquilo que for bonito, belo, né? Quanto mais, sabe, até carinhoso aquilo seja, né? Muitas vezes ele fala sobre isso, sobre a capacidade que nós temos de oferecer um gesto de compaixão, de humildade sobre as coisas, né? E que isso tá na República, essa parte específica, que ele fala que todas as artes é necessário acrescentar um amor, porque o amor que consegue dar mais do que ele produz, como se ele estivesse dizendo que tudo que nós entregamos é sempre mais do que nós recebemos, né? Mas a gente consegue fazer isso porque em tudo vai amor, né? E ele vai tecendo isso, né, como uma trama, um tecido social que se fundamenta no amor, nessa figura alada mitológica, né? E é interessante essa visão, né? Porque a razão vai se fundamentar em sentimentos bem estáveis, né? Então, a razão só consegue operar quando as emoções não interferem no juízo, né? Então, por quê? Porque as emoções elas vão buscar sempre o aspecto mais, vamos dizer assim, visceral da coisa, né?
Então, eu costumo falar nas minhas aulas, né, de filosofia. Se você tá lá na rua, um cachorro late pra você, você vai e late pro cachorro, né? Porque esse é o impulso do corpo racional. Você quer vingar, você quer redarguir, você quer responder, criticar, né, esbravejar, colocar aquilo pra fora, né? É como se fosse uma coisa quente assim, né? A emoção é bem quente, você tá com aquele negócio quente, você quer soltar aquilo. É, isso não é inteligente, obviamente, né? Claro que não. E e é claro, há sempre como você amenizar o efeito das emoções através da razão. Você argumenta aquilo e a razão tem um aspecto frio, mais contido, né? Mas você só pode realmente dominar isso no momento em que você tiver amor. Quando o amor se estabelece no seu coração. Essas necessidades de querer latir pro cachorro, né? Sei lá, a criança vem te dar um tapa, porque crianças fazem essas coisas, elas não têm muita noção do que estão fazendo. Ela vem, pá, bate em você, porque sim, né? Você quer bater na criança, mas não faz o menor sentido isso, né? E num primeiro momento você tem que fazer um trabalho de ir, né, operando aqui as coisas e dar uma arrefecida, né, nas emoções. Mas você precisa, mas depois que o amor se estabelece, você já entra com o ímpeto de educar, de orientar, de falar o que deve ser feito, o que não se deve fazer, etc. Assim como qualquer pessoa saudável faria. Numa visão mais ampla, né, a gente pode perceber que não estamos muito saudáveis, né? Isso eu falo não como uma forma de crítica, na verdade, como uma forma de análise. E até porque certamente eu também tenho as minhas questões para trabalhar. Então, além do aspecto mental que a gente precisa desenvolver, trabalhar, estudar mais, no aspecto emocional precisamos ter mais calma, mais tranquilidade e mais, posso dizer, mais solidez, tá? Mais solidez. Porque parece que as nossas emoções elas flutuam muito e qualquer um pode pegar e bater um leque assim e elas irem para um outro lado, né? Ou seja, eu ver só para um vento eu já mudo o meu humor. Calma, não é por aí, jovem. Vamos então ter que lidar com esses elementos. Os meus pensamentos, que muitas vezes vêm com críticas, com uma estrutura toda armada, né? E as emoções que são reativas, e claro, os desejos, os instintos, que quando eu preciso trabalhar, eu tenho preguiça, eu tenho sono, eu tenho, sei lá, qualquer coisa, né? Quando eu tenho que comer, eu como muito mais do que eu deveria, né? Porque eu sou guloso, né? E, enfim, essas coisas todas relacionadas ao prazer, né? Dentre o prazer, é, pode ser até desde o prazer de estar numa conversa, né? Quando no momento em que eu deveria estar fazendo outra coisa, até o prazer sexual, que envolve, obviamente, coisas que não são o escopo desse vídeo. Mas entendam isso, né? Então temos essas três partes e precisamos aprender a lidar com essas três partes, três elementos em nós, porque do contrário não vai dar, né? Não vamos conseguir encontrar esse sentido, né? Porque a todo momento a gente vai estar perdido nesses elementos acessórios, tá? Então, como fazer para encontrar o sentido? Vamos lá, finalmente, uma vez que diagnosticamos o problema que nós estamos aqui, tá? Esse vídeo vai ficar bem longo, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo assim. O eixo que eu estava falando mais cedo é o eixo em que vai se desenvolver a nossa vida interior. Então, esse processo em que nós vamos observando e fazendo uma série de análises, refletindo sobre nós mesmos, trabalhando o aspecto meditativo e contemplativo em relação às ideias, buscando conselho nos clássicos, tudo isso está relacionado com um eixo interno, né,
que precisa ser desenvolvido através do eu profundo, tá? Quando eu falei de corpo, alma, espírito, né? O corpo aqueles três elementos que eu falei mais cedo, são três elementos da alma, tá? São três partes da alma. O corpo, ele é essa casca que responde a essas almas, ou, né, tá, se relaciona com elas. O espírito, ele não pode ser mencionado, porque ele é um mistério, isso é assim desde sempre, né? A gente conjectura algumas coisas, pensa algumas coisas, mas de verdade ele é um mistério, né? Justamente a gente precisa aprender a ouvir um pouco disso que ele nos fala, né? Ele vai soltando algumas pistas, a gente precisa afinar nossos ouvidos. Há um pouco aí mesmo no que eu estou colocando, né? Uma espécie de postura contemplativa, meio budista, né? Meio meditativa. E se trata que a partir, né, desse centro, vamos definir esses valores, né? Porque se no início, né, desse vídeo eu falava sobre a dificuldade de me sentir coerente, né? Ou seja, eu me sentia uma pessoa incoerente, de certa forma até hipócrita, né? Porque busco certos valores e não consigo realizá-los, né? Como é o ditado de São Paulo, né? É, faço Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, algo assim. E justamente é por aí, né? Porque temos valores que nós definimos para nós, mas não conseguimos colocá-los em prática, tá? Isso precisa ser observado como uma espécie de campo de batalha, né? Algo estratégico que a gente vai precisar conquistar um pouco a cada dia. A cada dia. E por isso a rotina é importante nesse processo. Porque não basta fazer muito um dia só, né? Ou seja, vai ter dias que vamos estar muito animados para fazer tudo. Vai ter dias que não vamos estar nem um pouco animados para nada, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Poxa, todos os dias tem aula. Eu não sei o que vai acontecer no dia, mas eu tenho certeza que eu vou estar com preguiça de fazer o que eu tenho de fazer. Porque tem mais de 10 anos que eu tô nessa, né? E todos os dias é assim, né? Pode ter um dia ou outro que não, né? Mas assim, quase sempre é assim. Então eu sei que ela vai aparecer, né? Eu sei que ela vai aparecer. Por que que eu devo me esperar que ela vá embora? Por que que eu devo me surpreender quando ela aparece? Então eu preciso definir certos valores, certo eixo de valores. E através desse eixo de valores, eu devo construir. É porque assim, deixa eu voltar um pouquinho, que eu acho que eu avancei um pouco. Esse eixo de valores que eu estou me referindo, que eu estou definindo, eu vou tomar emprestado de algum lugar, né? Aqui não vou entrar no mérito de onde, mas por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso encontrar, eu não vou ser, né, o bambambam, bam, bam, né, o cara que vai inventar tudo do zero, né, criar novas teologias. Não, já tem muitas coisas muito boas que são prontas e que são constantemente revisitadas e renascidas, né, justamente pela sua validade. Então, por que não tomar esses valores dos antigos, né? Então, eu pego esses valores e vou estabelecendo aqueles que me são mais valiosos e vou construindo não uma identidade, porque a identidade é o mistério que eu falei lá do espírito, né? Mas eu vou construindo com isso uma certa autenticidade, ou seja, essa forma de me comportar, ela reflete como eu me sinto interiormente, né? E me sinto no âmago mesmo, não no campo emocional que eu estava falando mais cedo. Como se fosse um sentimento espiritual, ou seja, um sentimento que nasce do espírito, né? Será que a gente pode falar algo assim? Pode, né? Pode. Porque o que nasce do espírito é o amor, né? Então, nesse ponto, né, do sentimento espiritual, a gente pode começar a construir essa noção de autenticidade, tá? Daí que a autenticidade vai construir um jorro, né, um canal filosófico, né, como se fosse um rio, onde vamos
viver, ser, agir exatamente aquilo que nós somos, né? Aí a gente constrói a autenticidade. Então, vão haver obstáculos, esses obstáculos são nossos vícios, são nossos aspectos emocionais que vão querer revanche, vão querer estar irados, vai ser a nossa mente que vai querer não concentrar em nada, né? Tudo isso vai aparecer como um desafio, mas vamos nos manter no centro, né? Na via, tá? Por quê? Porque essa via é uma via que justamente conecta os valores com o espírito, né? Ou seja, vamos dizer que os valores, ou seja, as nossas virtudes, a nossa ética, né? Ela deve ser uma estrada que é construída desde o nosso eu superior, desde o nosso eu, nosso espírito, tá? Se nós pensamos isso, o espírito constrói uma estrada até o corpo, ou seja, há um caminho que nasce desde o do interior até a nossa ação concreta física, tá? E aí por isso que se gera essa conexão entre a identidade e a nossa rotina, porque a rotina constrói na prática, né? Constrói materialmente o caminho até esse eu interior, né? Mas ela só pode ser realizada no momento em que ela possui algum contato com esse eu. Então elas vão meio que se falando por correspondência, assim, né? Vez por outra você recebe uma carta e você, entendi, fazer isso, né? E muito interessante essa visão, mas é por aí. Aí você abre a carta, vai lá e agora você faz isso, 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 beleza. Aí faz alguma coisa, depois você recebe uma outra carta e a estrada está sendo construída. Em algum momento essa estrada vai estar totalmente feita e a comunicação vai ser direta. Não vamos precisar mais de cartas, tá? Então esse eixo que nós estamos construindo a partir do eu interior, ele vai ter que superar essas intempéries das almas, essas intempéries do corpo, que precisa ser cuidado, precisa de atenção, né? Não dá para fazer muita coisa quando a gente está doente, né? Enfim, por mais que a gente gostaria de fazer o que muitas vezes a gente possa, mas se a gente estiver mal mesmo, não vai dar. O corpo vai exigir toda a atenção. E justamente por que nos sentimos perdidos? Porque nos falta um eixo de valores, nos falta um eixo claro por onde seguir e por onde definir o que é importante para nós. Acho que a grande parte do nosso problema está aqui. Não sabemos definir o que é importante para nós, o que forma nosso conjunto de valores, os que nos torna autênticos. Estamos muito dependentes de que outra pessoa valide o que é crucial, o que é importante para nós. E justamente a gente adota isso como verdades absolutas e nos sentimos, no fim, infelizes, né? E é isso, não tem problema pegar algo, né, emprestado, usar isso e perceber que não era para mim. O problema é não saber perceber que o mal, o mal no sentido de onde vem o meu mal-estar, sabe? O mal nesse sentido. O mal está em não perceber que da onde vem o problema, né? E não em tomar isso. Porque muitas vezes a gente só vai perceber quando estiver vivendo isso mesmo, tá? Então não tem problema. Pegue o conjunto de valores que lhe parecerem mais dignos, mais maravilhosos. Mas se depois aquilo não fizer nenhum sentido para você, é necessário mudar, né? E quanto mais cedo, melhor. Porque, do contrário, vamos acumulando mais problemas, né? Enfim, é isso. Sobre estar perdido, é necessário encontrar um sentido. Esse sentido é nos valores que construímos e não em uma profissão específica ou em um relacionamento específico ou em qualquer outra coisa que nós coloquemos fora de nós. Tudo está dentro de nós, tudo o que nós precisamos construir. Desculpe se esse vídeo ficou muito grande, mas foi meio que conversando aqui com vocês. Eu espero que tenha sido
válido, tá bem? E um vídeo aí pro domingo, para vocês refletirem enquanto fazem outra coisa, enfim. Deixa alguma sugestão aqui nos comentários sobre qualquer coisa, se te serviu, te construiu em alguma coisa. E se algo não ficou claro também, deixa uma pergunta, por favor, tá bem? Peço o like no vídeo, a sua inscrição no canal. Se ficou até aqui, obrigado. Até a próxima.